Agora nós iremos olhar como que nós, engenheiros de dados, analistas ou qualquer um que gostaria de trabalhar com Spark, poderia entrar, né, no mundo do Spark com uma curva de aprendizado muito baixa. Né? A gente sabe que o SQL é a língua franca de dados e que é possível utilizar o SQL dentro do Spark. Sim, é possível. Né? Eu não sei se vocês viram no vídeo anterior, mas quando eu importei a biblioteca do PySpark, a primeira coisa que a gente importou foi from PySpark.sql, tá? Isso diz muito, tá? Isso diz bastante. Isso quer dizer, gente, que no novo conceito de Low Level API e High Level API, o que nós temos é Low Level API sendo os RDDs, ou seja, a forma clássica de se escrever, e o High Level API, que são as linguagens que estão com o data frame. O data frame nada mais é do que uma tabela distribuída em memória nos nós, né, nos executores no Spark. Então, na verdade, quando a gente olha para o PySpark, a engine que está rodando ali o data frame é SQL. Isso diz bastante, porque com SQL nós iremos conseguir executar expressões SQL. O Spark SQL ele se tornou ANSI 92 recentemente, tá? Depois da sua versão 3.0. Então a gente tem toda a surface de CTE, a gente tem Windows Functions, então tem milhares de funções aí. E aqui nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre as capacidades de se escrever pipelines inteiramente em Spark SQL ou em SQL, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente está ali na nossa IDE, a gente vai utilizar Python aqui, né? Ou seja, vai utilizar o mesmo ambiente de PySpark para fazer, mas a gente só vai escrever SQL. Se eu estiver escrevendo em Java, se eu estiver escrevendo em R, se eu estiver escrevendo em C#, ou enfim, qualquer biblioteca que possibilita que esteja em cima do data frame, eu irei conseguir escrever e chamar o método .sql. Então a gente vai ver agora, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer o quê? Importar nossa sessão. Então, lembrando que a gente tem que ter uma sessão para interagir com o data frame. E aí eu vou chamar essa sessão de Spark igual a Spark Session.builder para criar uma sessão para mim, get to create, tá? E daí eu inicializei a minha sessão. Então aqui eu posso chamar de init instantiate Spark Session, tá? Então a gente está chamando e inicializando e agora a gente vai começar a escrever nosso código, bem tranquilo, né? Bem, lembra que lá no PySpark seria o que? Spark layer, então atribuiria, por exemplo, get device, né? Uma variável que na verdade é um data frame em memória. Lembra quando a gente carrega para dentro do Spark, a gente carrega em data frame? Eu falaria assim, spark.read.json e eu passaria ali, por exemplo, o local do meu device aqui. Perfeito? Ah, Luan, mas cara, eu não entendo de aplicação, eu gostaria de ter uma pipeline inteiramente em Spark, em SQL. Eu consigo fazer isso? Claramente. Olha o que você pode fazer, olha que coisa bonita isso aqui. Eu posso chamar dentro da minha sessão, tá vendo? Então, eu estou chamando aqui minha sessão, eu tenho um método, né, chamado .sql. Então, vamos abrir ele aqui para entender um pouquinho o que ele faz. Tá? Então, é uma função SQL que recebe, né, ali uma expressão SQL e essa expressão está vinculada a um data frame. Tá? Então ele herda do conceito de data frame. Então ele herda todas essas funções aqui. Nossa, que legal. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente abrir aqui, ó, esse cara e acreditem ou não, eu estou, gente, dentro do SQL. Então a partir de agora eu posso escrever um SQL aqui dentro. Tá? E olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente vai escrever esse SQL. Olha que lindo. Create temporary view. Então é assim que a gente vai expressar uma entidade, ou seja, uma tabela ou uma forma de expressão para colocar esse cara. Nesse caso a gente está criando uma view temporária, né? Então create temporary view VW device, usando, e aqui é como ele vai, qual a classe que ele vai utilizar para poder ler. Né? Então existem vários. Então tem um JSON, tem um RC, tem um Parquet, tem todas as possibilidades ali. Então como a gente vai ler do JSON, qual é a opção? O path. Então eu vou passar o path aqui de onde está o device. Tá? Eu vou fazer isso tanto para o device como eu vou fazer isso também para o subscription. Então agora eu vou carregar os dois, olha que legal. Então eu estou utilizando o Spark SQL, né? Um comando spark.sql herdado da sessão que eu inicializei.
estou chamando aqui o método SQL, estou criando essa minha view temporária chamada VW_Device e estou criando, né, chamando um outro comando chamado VW_Subscription, tá? Então, vamos dar um run data aqui para ver se a gente consegue rodar sem nenhum maior problema. Lembrando que a gente tem 5 arquivos aqui e temos 5 arquivos aqui. Então, beleza, ele vai inicializar a nossa sessão, né? E vai terminar. Parece que deu tudo bem aqui. Legal? Uma das formas de você ver, né, se realmente a gente criou essa view temporária, você pode listar as informações que estão no catálogo. Então, existem várias informações ali, vários métodos que você pode ter a partir da sessão. Então, eu posso falar o seguinte, Spark, ponto, e eu posso chamar um cara chamado catalog, que é o catálogo de dados. E quando eu der um ponto, olha só que legal, eu tenho várias coisas já prontas para mim aqui, ó. Eu posso listar a tabela, eu posso verificar se essa tabela está cacheada, eu posso criar uma tabela, listar colunas, limpar cache, verificar qual é o banco de dados atual que eu tenho, listar os bancos de dados. Eu tenho algumas informações aqui bem interessantes. Então eu vou pedir aqui para a gente fazer o que? List tables. Tá? Então eu vou listar as tabelas que eu tenho ali dentro desse catálogo e verificar se ele vai trazer alguma coisa para mim. Então vamos rodar esse código e verificar. Então ele rodou, inicializou essa aplicação e aí eu quero que ele me liste se existe alguma coisa no catálogo dele, tá? Então vamos ver. Ó, legal. Olha só o que ele me mostrou aqui. Você tem um device, database none, description none, table type temporary, temporária, is temporary? Sim, é temporário, tá vendo? E subscription database.none. Então parece que a nossa import aqui funcionou muito legal. Então vamos fazer uma coisinha mais legal aqui. Então aqui a gente fez o que? O data import, né? Trouxemos a importação do dado e aqui a gente vai fazer o que? Select data. E aí como a gente está trabalhando com SQL, o que eu vou fazer? Spark.sql e eu vou chamar uma expressão aqui. Bem, nesse caso, olha o que eu vou fazer. Select asterisco from VW device limit 10. Eu vou fazer isso para device e vou fazer isso para subscription e irei rodar esse comando. Lembra que para que eu faça uma ação, eu preciso chamar o show para ele me mostrar. Tá? Então aí o lazy evaluation vai ser trigado, né? A partir das transformações você vai ter a ação que vai trigar essas minhas transformações que foram feitas ali. Então aqui eu vou literalmente executar esse cara e vou ver o que ele vai me retornar. Então a gente vai criar essas views temporárias, listar as informações e se tudo deu certo a gente vai conseguir fazer um select nesse dado, puxando tudo de Spark SQL sem ter tocado nada em Spark em PySpark ou outro tipo de linguagem permitida dentro do Spark. Ó, legal, então a gente tem aqui, né, os dois datasets. Então o primeiro dataset de device e o segundo dataset de subscription. Agora, vamos supor que eu quero criar um novo data frame. Por quê? Porque, na verdade, eu quero fazer uma operação muito básica em SQL, né, que a gente usa bastante no nosso dia a dia e que é muito útil para a gente combinar, né, unir. Então, a gente vai fazer o join desses dois datasets, né, desses frames. E aqui vai ser super straightforward, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso de join datasets. E aqui que eu vou falar, olha, esse data frame vai receber o que? O Spark.SQL e eu vou escrever o meu join aqui. Eu já tenho pronto aqui do nosso lado para a gente economizar tempo. Então tá aqui, ó, eu tenho esse select que vai fazer o join do VW device que está no catálogo, né, como uma view temporária. Eu vou fazer, né, o acesso a essa view subscription, eu vou fazer um join de usuário e aqui eu vou tirar o limit, tá? Só que lembra que aqui eu estou fazendo o que? Eu sou lazy evaluation, que eu não estou pedindo para mostrar. Então eu vou chegar aqui e vou falar, ó, info, ponto show, me mostra. Então ele vai ativar ali a sua ação e executar todas as operações e transformações que foram
impressas pedidas para o Spark. Né? Então, o que a gente quer ver aqui é ele rodar a mesma sequência de código que ele fez anteriormente, só que agora criando um novo data frame, lembrando que o data frame ele não se altera, você tem imutabilidade, né? Então você vai criar um novo data frame e ele sabe que esse VW ele vem na verdade desse load, tá? E ele vai utilizar isso para armazenar isso, né, em um novo data frame, o resultado disso em um novo data frame. Lembrando que aqui eu estou em toda a surface utilizando todas as informações de SQL e eu vou herdar as características ali do PySpark também, né? Então eu posso ter aquelas informações como, por exemplo, é um data frame, então eu posso falar print schema, então eu posso pedir para ele printar o schema. Eu posso falar join datasets, eu posso pedir para ele dar um count para contar a quantidade de linhas. Então, bem simples, e eu ainda utilizei SQL, ou seja, está vendo aqui que eu consigo utilizar SQL e PySpark no mesmo local, tá? Então, olha só que bonitinho, ele me trouxe aqui ó, os IDs dos usuários, modelos de telefone, plataforma, qual foi a forma de pagamento desses usuários, e eu consigo ir além, né? Como eu montei aqui, eu consigo ter as informações adicionais de características desse data frame. Então, o Spark SQL possibilita com que você tenha o poder de escrever SQL dentro do Spark. Tá? Então, hoje, atualmente, a gente utiliza bastante no mundo de Python e SQL para cientistas de dados, engenheiros de dados, exatamente isso. Então, a gente usa ali uma mistura. Lembrando que, se vocês perceberam aqui, eu consigo misturar PySpark com SQL. Na verdade, eu consigo misturar qualquer linguagem de programação com o SQL, porque o SQL é a base, ou seja, o data frame, né, dentro do data frame executa dentro do SQL. Então você tem esse método SQL disponível em qualquer linguagem de programação. Então se você estiver escrevendo em Scala, por exemplo, você vai chamar ali o dataframe.sql e você vai ter acesso a escrever qualquer expressão SQL. Isso é uma das grandes maravilhas, grandes mágicas do Spark, porque você pode transicionar entre linguagens e ter o acesso de habilitar os seus times em escreverem SQL. Então olha só que legal, ele me trouxe aqui as informações, né? O count eu tinha que dar um print, mas ele me mostrou aqui qual é a minha estrutura, tá? Então espero que isso tenha sido muito legal e proveitoso para vocês em como a gente cria um pipeline, e daí você consegue ver que existem inúmeras possibilidades para a gente escrever aí.